Meus amigos, bem-vindos ao Linha de Montagem de Autodata, primeiro programa de toda uma série que realizaremos a cada 15 dias ao longo deste ano. Nosso objetivo é, com a companhia e a visão de amigos importantes, analisar o futuro e a viabilidade da nossa indústria no Brasil. Todos nós sabemos que vivemos um período desafiador não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Questões geopolíticas, econômicas e ambientais têm impactado diretamente nosso negócio e continuarão a influenciá-los de maneira decisiva. Por isso, eu estou certo de que as opiniões dos executivos que estarão conosco nesse linha de montagem serão fundamentais para avaliarmos o cenário e podermos definir nossos próximos passos rumo ao futuro. Esse programa será sempre veiculado primeiro na agência Autodata de Notícias e posteriormente ficará disponível no canal da Autodata no YouTube. Antes da gente começar, eu quero agradecer à Scania, que compreendeu a importância desse projeto e nos deu seu apoio para torná-lo realidade. Nós agora vamos assistir a uma mensagem da Scania. E não poderia haver uma forma mais emblemática de estrearmos esse nosso novo programa. Estamos aqui na companhia do Igor Calvé, o jovem executivo que em breve tomará posse como o primeiro presidente executivo da história da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Com ampla experiência em políticas industriais, comércio exterior e inovação, Calvé é graduado, mestre e doutorando em ciências políticas e durante boa parte da sua carreira atuou junto ao governo. Ele vai assumir o comando da Anfávia em um momento de grandes transformações para a indústria automotiva brasileira, com o compromisso de fortalecer a competitividade e impulsionar a inovação no setor. Igor, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar esse nosso convite para essa edição de estreia, em um momento tão desafiador e complicado para essa nossa indústria automotiva brasileira. Márcio, primeiro externar a minha satisfação de estar aqui com você e agradecer, né, por estar aqui na primeira edição. Aliás, linha de montagem, eu acho que um nome excepcional para para começar, porque traz, eu acho que a dinâmica e a completude do que é ser indústria no presente e no futuro. Então, primeiro, meus parabéns e quero, obviamente, saudar todos que nos assistem também. E boa sorte na tua missão, né, cara? Muito obrigado. Para começar, lá vai minha primeira pergunta, né? No início desse ano, a Anfávia destacou quase como um dos principais desafios do setor a necessidade da gente retomar rapidamente uma produção de 3 milhões de unidades como forma da gente viabilizar a nossa indústria, né? Com todos os desafios que a gente vem enfrentando desde então, né, tanto em termos internos aqui no Brasil, como externos no mundo hoje, você ainda acredita que isto é viável no curto prazo? Márcio, a minha expectativa é que nós cheguemos ao final desse ano com algo em torno de 2.800.000 unidades, que vai nos dar um crescimento de aproximadamente 6% em relação ao que foi no ano anterior. Mas como meta, eu diria que sim, né, nós temos essa meta interna para a gente cruzar essa fronteira dos 3 milhões, e é uma meta, factível também. Eu acho que nós temos que trabalhar por isso, trabalhar pela indústria automotiva e é mais do que inclusive a indústria automotiva, é pela indústria brasileira retomar esses 3 milhões. É óbvio que nós temos questões esse ano que podem nos preocupar a depender do desenrolar, da economia. Taxa de juros, se mantiver, alta esse ano, a confiança do consumidor também, as novas tecnologias e o apetite do consumidor para aquilo, e sem dúvida nenhuma a nossa capacidade de produção, né, desses veículos no Brasil, num cenário macroeconômico e também num cenário geopolítico bastante tenso. Mas, para ser muito transparente, reto e muito curto na minha resposta, sim,
trabalhamos com 2.800.000, mas sem dúvida nenhuma, a gente tem uma meta e vamos persegui-la para atingir as 3 milhões, porque eu acho que é um marco, e um limite que nós precisamos passar, tá? Porque nos lembra períodos, eu não vou dizer áureos, mas períodos melhores que a nossa indústria teve no país. É o mínimo que a gente pode ter como meta para que a gente possa alcançar o mínimo de competitividade nessa É, indústria. e eu sempre digo, meta tem que ser algo ganancioso, audacioso, mas também factível, né, ela precisa ser factível, não adianta, eu querer, uma espécie de desejo apenas que a meta seja de 3.800.000 agora, né, é ganancioso, é audacioso falar em 3 milhões, mas conservadoramente nós vamos atingir esse ano 2.800.000, observando essas variáveis econômicas e geopolíticas que sim, no momento nos preocupam, mas que não são capazes, nesse instante, essa é a minha visão, de nos fazer alterar essa projeção. Você falou de novas tecnologias, que a gente está trabalhando em novas tecnologias. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho falado sempre, pelo menos desde que quando a gente começou a discutir o mover ali no começo ali de no primeiro semestre de 2022, que essa questão dos híbridos e principalmente ali os híbridos flex, né, que para mim é o desenvolvimento do híbrido flex, que para mim é o principal objetivo do mover. Vai abrir uma janela de prosperidade muito grande para a indústria brasileira e pode abrir uma oportunidade muito grande para a nossa indústria, que pode abrir um caminho que pode levar a indústria para uma prosperidade muito parecida com aquela que a gente uma janela de prosperidade muito parecida com aquela que a gente teve lá em 1992. Eu estou muito errado nesse meu raciocínio? É, eu não considero que você esteja errado, né, pelo contrário, você fala muito bem. Nós temos, uma janela de oportunidade, Márcio. Mas o meu entendimento primeiro, é que nós, como país, devemos sim focar no híbrido flex, e eu já vou dar as razões para isso, mas também ter muito claro que o mercado automotivo ele é global e, portanto, nós devemos também nos abrir a outras tecnologias, né. Feito esse meu comentário, dizer que, primeiro, o híbrido flex, na minha visão, ele é um ativo competitivo brasileiro. Nós temos, aliás, várias associadas da Anfávia têm aí no seu portfólio, ou pelo menos, veículos ou vão lançar veículos híbridos flex, o que é absolutamente bom e compreensível, por 2 razões pelo menos. Primeiro, nós já dominamos a tecnologia, então isso é um ativo, por isso que eu falo, um ativo competitivo. E segundo, nós estamos numa fase no mundo que, para além das tensões geopolíticas, um outro movimento e uma outra grande tendência que é da transição energética. E essa tecnologia, a qual nós já dominamos, ela é uma tecnologia de descarbonização. E o mundo está precisando, no setor de transportes, de tecnologias que descarbonizem. Então, se nós pararmos e pensarmos tecnologicamente estamos preparados e atende aos anseios, do mercado global, nós temos de fato um ativo competitivo. Mas a única observação que eu faria abre sim uma janela de oportunidade, é importante o fortalecimento dessa base produtiva no Brasil, mas nós não podemos pecar num aspecto, muito peculiar, que é transformar esse ativo em algo global. Não adianta nós queremos que esse ativo fique restrito ao Brasil. Ter outros países produzindo essa mesma tecnologia, porque como eu mencionei, o mercado automotivo ele é global. Então, por ser global, cadeia de fornecimento, logística, o próprio perfil do consumidor, nesse caso em especial, precisa ter oferta no mundo também, né, para usar o etanol, não só tecnologia híbrida, mas precisa ser híbrido flex. Então a gente tem que ter, do meu ponto de vista, um trabalho e eu vou cunhar um termo, acho que é diplomacia empresarial no setor automotivo, fazendo com que essa tecnologia que nós dominamos seja exportada para outros lugares. Então, sendo muito sucinto, sim, é uma janela de oportunidade se nós soubermos usar essa diplomacia empresarial para fazer o mercado lá fora também. Eu vou usar uma figura de linguagem que o Roberto Cortez gosta muito. Eu diria que o tal do etanol encaixa muito bem no sul no tal do sul global. O Roberto Cortez fala que a Volkswagen Caminhões
o mercado dela é o É o sul, sul é o global. sul, é o sul do mundo. Eu acho que o etanol também se É. encaixa muito bem nessa região do mundo. Se encaixa e tem grandes projetos na Índia, por exemplo, já aumentando a quantidade de etanol e outros países também. Então, é um movimento. Eu estou apenas chamando a atenção de que esse ativo competitivo deve se transformar, através de uma diplomacia empresarial, num ativo internacional para a cadeia automotiva. É isso que a gente não pode perder de vista. Pensando que o nosso mercado dá conta, não, a gente tem que transformar isso em escala global. Aí eu acho que a gente completa esse ciclo, de fato, essa janela de oportunidade a que você se refere. E aí o Brasil está na frente. E aí o Brasil estará na frente. Bom, eh, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco agora do presente aqui no Brasil. Mesmo com o cenário político e econômico conturbado que a gente está enfrentando no Brasil e no mundo, a gente fechou um primeiro bimestre interessante, vamos chamar assim, né, com números bastante positivos aqui no nosso setor automotivo, né, crescimento de 9% nas vendas, 15% na produção e 55% na exportação em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o último balanço que vocês apresentaram na Anfávia. Pelo que eu me lembro, no Congresso Perspectivas do ano passado, as projeções para 2025 que a gente teve no Congresso indicavam um crescimento de cerca de 6% nas vendas, 7% na produção. Você já disse que vocês ainda mantêm as Isso. projeções que vocês fizeram no ano passado, né. Isso significa que a gente pode realmente acreditar nesses números que eu acabei de falar. É, nós mantemos essa nossa projeção de crescimento do mercado, da produção. Algo destoou um pouco nesse primeiro bimestre, que foi o alto volume dos nossos embarques e, portanto, das nossas exportações. Quantidade de vendas, ela se mantém no nosso patamar ali, mais ou menos 6, 7%. Então, o que você comentou e que nós publicamos, de fato é uma verdade, então está em linha. A produção cresceu um pouco, mas nós estamos falando de bimestre, né? Então a gente precisa de mais alguns meses para normalizar essa curva, mas alguns fatores nos chamam a atenção, né? E eu queria frisar, nesses 2 primeiros meses, o aumento, né, do volume de embarques, sobretudo para a Argentina, é algo que nos chamou a atenção, né, porque nos parece haver uma retomada, da economia argentina, e isso é bom para o Brasil e é bom para a Argentina. Os 2 mercados, e eu acho que eu faço questão de frisar isso, os 2 mercados, Brasil e Argentina, que têm um acordo específico para além do Mercosul, são complementares, seja em termos do produto final ou das partes, né, de um lado para outro que vão para a produção. Então a gente conseguiu fazer com que esses 2 países se integrassem produtivamente no setor automotivo. E esse crescimento de 55% reflete a volta do mercado argentino, mas também reflete o que eles podem nos vender. Então, acho que eu queria frisar muito essa retomada do comércio exterior nesse primeiro bimestre. Produção e emplacamentos, mercado está seguindo mais ou menos a linha, obviamente que com pequenas nuances, né, por segmento, caminhões, ônibus, leves, mas o que também é normal. Então, fica por enquanto registrado, sim, mantemos as projeções, mas observando, sobretudo, a questão das exportações e alguns, por assim dizer, constrangimentos econômicos geopolíticos que podem acontecer também. Sempre de olho então, Márcio. Ou seja, as exportações podem equilibrar a produção nesse ano, mas aí eu já vou antecipar uma pergunta que eu ia te fazer lá na frente. Esse rugido que o Milei fez a semana retrasada não preocupa? Milei afirmou a semana retrasada que gostaria de retirar a Argentina do Mercosul e fazer um acordo individual com os Estados Unidos, afirmando que o Mercosul só serve para enriquecer a indústria brasileira. Eu acho que como Anfávia, eu preciso primeiro pontuar, eu acho que do nosso ponto de vista, do setor automotivo empresarial no Brasil, uma decisão como essa não seria boa para o Brasil e também acredito que não seria boa para a Argentina, dado todos esses anos em que nós, temos essa complementaridade a que eu fiz referência. Eh, Sem dúvida nenhuma, né, eu acho que para além, né, da decisão ou não de sair do Mercosul, que é uma decisão soberana argentina, é importante destacar que o setor automotivo está fora do Mercosul. É um acordo específico, que a gente chama do ACE 14, Acordo de Complementação Econômica número 14. Então, por estar fora,
do Mercosul, num primeiro momento, nós não seríamos afetados. Por quê? Porque o automotivo não compreende o Mercosul. Se essa decisão da Argentina for levada a cabo, obviamente. Mas o que mais me preocupa é talvez a insegurança que isso gera. E você, que cobre o setor há muito tempo, é sabedor de que nós somos conservadores, então, para fazer investimentos, né? E somos rápidos para parar investimentos se o cenário macroeconômico ou político nos faz puxar, né, por assim dizer, o freio de mão. Então, mais do que o desfecho, né, porque nós estamos dessa afirmação de que vai estar dentro ou fora do Mercosul, me preocupa a insegurança que isso pode gerar, né, nos anúncios de investimentos de ambos os lados. Isso é muito importante dizer. Eu sempre comento, a Argentina e Brasil são quase como irmãos siameses no mercado automotivo, e isso é importante que continue, para o bem das duas nações. Muito bom. Vamos voltar aqui para o mercado brasileiro. Nos 2 primeiros meses, a gente está observando um crescimento ainda no mercado brasileiro. Fevereiro, inclusive, nas vendas diárias, a gente teve um crescimento de quase 20% do volume diário de vendas, né. Os economistas frequentemente criticam a ideia de que esse crescimento da economia brasileira, pode sustentar apenas pelo aumento do consumo. Esse aumento das vendas de veículos é alguma coisa que é difícil de se explicar, inclusive nesse momento com esses juros na estratosfera que a gente está vivendo. Os economistas argumentam que sem um ajuste fiscal bem estruturado, a inflação não vai ceder e a expectativa de juros altos vai permanecer. A gente está vendo hoje, nessa semana passada teve a reunião do Copom, estabelecendo os juros de 14, O resultado deve sair por agora, né, inclusive, hoje ou amanhã. e já se espera 15% já como meta para esse ano, para continuar tentando segurar esse crescimento da economia, né. Esses juros elevados, em algum momento, certamente vão ter impacto no mercado de veículos. Isso é quase que Tautológico. não vai ter jeito. Você concorda com esse raciocínio dos economistas, né? O que a gente pode fazer com relação a isso? Márcio, até acho que é bom para todos que nos assistem, né, acho que a imprensa também. Eu construí a minha carreira e a minha vida muito fundado numa coisa, eu acho que não há preto ou branco, né, há muitas tonalidades de cinza. Então, quando você me pergunta se eu concordo com essa afirmação de alguns economistas, eu preciso dizer assim: eu concordo, mas como tudo na vida é o tom de cinza que a gente vai dar. Primeiro, a Anfávia e eu, pessoalmente, me preocupo sim com questão de ajuste fiscal. Por quê? Porque é provado, né, pela literatura, de que a inexistência de um ajuste fiscal ou déficits sucessivos, do ponto de vista das expectativas, faz a elevação da taxa de juros, que é o que nós estamos acompanhando agora. Mas, por outro lado, eu também acredito numa função indutora do Estado brasileiro. É por isso que eu falo do tom de cinza, porque geralmente esses economistas a que você faz referência dizem o seguinte: vamos cuidar da política macro que o micro se resolve. E na minha trajetória, né, pública e privada, eu sempre vi o seguinte: sempre que você vai, os extremos se chocam. Se eu acreditar apenas que a indução pública resolve, né, e o mercado não, é um problema. Se eu acreditar que o mercado e a política monetária sozinho, o setor financeiro vai resolver, e a política não, também é um problema, isso se choca. Então, o que eu acredito é que a gente precisa de um ajuste fiscal, e a Anfávia tem defendido isso, a fim de que os juros caiam e a inflação também ceda. Eu tô acompanhando, eu acho que sim, haverá anúncios para aumento, né, da taxa de juros em pelo menos mais um ponto percentual, vamos talvez chegar a 14,25 agora e 15 até o final do ano. A inflação, não cedeu como nós esperávamos, isso também é uma espécie de variável que nos aponta uma proxy de que pode haver queda no consumo, sobretudo de bens duráveis. E nós temos as questões geopolíticas a que eu fiz referência. Mas, e é o cinza da minha história, ao mesmo tempo nós precisamos ter um Estado que saiba gastar de maneira eficiente. E se for gastar de maneira eficiente com um setor produtivo, que gaste com aquele que dá retorno maior para a sociedade. E aí não é propaganda própria, é o setor, por exemplo, automotivo, que movimenta, né, 20% do PIB industrial. A cada
R$ 100 produzidos no Brasil pela indústria, 20 vem do setor automotivo. E isso é um fato. Por quê? Porque essa indústria, ela é uma indústria longa, de cadeia longa. Então, é o vidro, o que faz o vidro é a areia, é a parte eletroeletrônica do veículo, é couro, tecidos. Você sabia que tem quilos e quilos de tecido dentro de um automóvel? Isso é mão de obra brasileira, isso é indústria brasileira. Por isso que eu digo, olha, o ajuste fiscal per si e a queda dos juros consequente resolve um problema porque viabiliza. Ela é condição necessária, mas não é condição suficiente. É esse o tom de cinza que eu acho que a gente precisa dar. Beleza. Agora, desde a oficialização do Mover, nós passamos a viver no Brasil um dos maiores ciclos de investimentos do setor automotivo no Brasil. Se eu não me engano, a gente já está somando tudo, né, todos os segmentos, perto de 180 bilhões de reais de investimentos no Brasil desde o princípio do ano passado. Com toda essa parafernália que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo hoje, você vê algum tipo de risco de a gente perder algum tipo de investimento nesse momento? São, de fato, 180 bilhões de reais de anúncios de investimentos. E eles se deram, Márcio, acredito eu, em função de alguns fatores. Primeiro, nesse cenário de incerteza no mundo, o Brasil ainda é um dos mercados, acho que mais estáveis. É para você ver como o mundo está, né? As instabilidades no mundo fizeram com que o Brasil se tornasse um mercado instável. Então, isso permitiu que essas grandes companhias, majoritariamente associadas à Anfávia, anunciassem esses investimentos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esses investimentos também decorreram de ações de política pública, que é o que eu mencionava no meu tom de cinza na resposta anterior. E eu queria citar dois. O Mover, que você já mencionou, e o Mover traz previsibilidade no que diz respeito à comercialização de veículos, sejam eles produzidos aqui ou importados. Ao trazer essa previsibilidade, incluindo possíveis metas de eficiência energética, desempenho estrutural, a questão do PID também, isso traz segurança. Você há de lembrar que eu falei alguns minutos atrás sobre a insegurança que o Milei pode gerar. Então, o setor automotivo ele é avesso à insegurança. O Mover traz a segurança. Isso aliado à estabilidade maior no Brasil no cenário global, aliado a uma política pública que traz estabilidade de mercado pelos próximos 5 anos. E teve mais um fator, que é o segundo que eu queria mencionar. Você falou que é difícil a gente compreender, às vezes, o Brasil, mas teve um marco legal de garantias também, Márcio. E o marco legal de garantias, ele permitiu, ou tem permitido, na verdade ainda é um processo em construção, a retomada extrajudicial de bens, que no caso do setor automotivo, para conseguir financiamento, sempre foi um problema. Por quê? Porque aumenta o risco de quem está concedendo crédito, no caso, os bancos. Então, quando você tem um marco legal de garantias e a possibilidade de ter a retomada extrajudicial dos bens, o risco do crédito é menor. E isso ajuda na concessão do crédito. Isso é tão verdade, Márcio, que no ano de 2024, relativamente a 2023, nós tivemos um aumento de mais de 30% na concessão de crédito para pessoas físicas. Chegou a um montante de quase 200 bilhões de reais, com uma inadimplência baixa ainda. Então, nós temos que observar isso muito bem no Brasil. E ao te dizer isso, eu digo, olha, as condições do marco legal, do Mover e as condições geopolíticas, embora conturbadas, mas que ainda fazem do Brasil um mercado mais estável do que o resto do mundo, me apontam que esses investimentos serão concretizados. Pelo menos, e aí é bom eu frisar, no que diz respeito àquelas empresas associadas à Anfávia, porque é isso que eu tenho ouvido. Então, são investimentos anunciados e que serão concretizados. Por quê? Eu dei essas 3 condições, pelo menos, e a gente poderia falar de outras condições, que dão o suporte e, por assim dizer, a tranquilidade de que isso acontecerá. Foi noticiado por Autodata semana passada, inclusive, que as vendas de veículos, tanto usados como 0 quilômetros, por financiamento, estão muito em alta nesse momento.
Nós já chegamos a ter o cômputo era 70% financiado e 30% à vista. Em algum momento, há talvez menos de 2 anos atrás, nós invertemos isso, fizemos 30% financiado e 70% à vista. E agora a gente já está batendo, né, acho que 60-40, mas continua à vista um pouco maior, mas está voltando talvez a uma tendência, maior de financiamento. Nós temos que aí tem algumas nuances importantes, porque crédito para pessoa física, que é super importante, ele, como eu falei, ele cresceu, mas os bancos fazem essa contabilidade muito bem, porque, a partir do momento em que a inadimplência começa a subir, o crédito, obviamente, o volume de crédito começa a descer. Por quê? Porque o risco começa a ficar maior da a inadimplência crescendo, do default, por assim dizer, da pessoa física. Mas esse é o fator principal. O consumidor, no varejo, ele está preocupado, em geral, se a prestação é um bem de consumo durável, o carro é um bem de desejo também do consumidor brasileiro, mas está preocupado se a prestação cabe no bolso. E muitas vezes também é um instrumento de trabalho. Então, a nuance é que nesse segmento de leves, é a prestação conseguir entrar na renda, e a gente teve um crescimento de renda também no país. No setor, de pesados, caminhões e ônibus, que em geral o grande volume é feito, por pessoas jurídicas, o fator não é caber no bolso, o fator é taxa de juros muito mais do que qualquer outra coisa, no sentido de dizer: "Olha, se a taxa de juros básica da economia, que não é a taxa do tomador, porque a taxa do tomador é maior, porque você tem os spreads ainda dos repassadores de recursos, veja, a Selic é só uma taxa de referência. Se tiver muito alto, você faz o quê como empresário? Você adia o investimento. E é o que está acontecendo no E é mercado o que está caminhões agora. acontecendo. Então, por isso que eu falo, a nuance, ela vai se dar por segmentos aqui no nosso caso. Se eu falar do setor automotivo, lato senso, máquina agrícola, máquinas rodoviárias, aí eu tenho uma outra dimensão, que é o investimento público vir ou não vir, com o PAC, por exemplo, da vida, ou a safra, que também é uma questão que parece que vamos a ter uma super safra, pode aumentar a demanda, mas ainda assim são incógnitas. Então, essas nuances, assim, eu acho que são muito importantes a gente trazer aqui nesse espaço que é de reflexão e de debate aqui no Linha de Montagem sua. Vamos voltar a falar um pouco de mercado internacional, tá. Você citou a importância das exportações para que a gente possa alavancar a nossa produção. E desde quando a gente começou a falar de mover, eu sempre acreditei que esse movimento do mover em incentivar a criação de novas tecnologias, ia ser importante para que a gente pudesse ter novos produtos que pudessem transformar o Brasil novamente em ter produtos que pudessem nos ajudar a se transformar novamente em exportador de veículos. Eu acho que uma das suas funções como presidente da Anfávia vai ser tentar entender como fazer o Brasil voltar a ser exportador, né. O que que a gente precisa fazer para que a gente possa efetivamente voltar a ter competitividade como exportador de veículos? Márcio, é absolutamente oportuna a sua pergunta, porque ela me permite, ser crítico, mas crítico construtivamente em relação ao mover. Sim, o mover nos dá as condições para sermos competitivos, globalmente, inclusive parte da resposta a gente já deu quando falamos de híbridos flex. O mover nos impõe a investimentos em P&D, o mover nos dá as condições de exportar essas nossas tecnologias que são competitivas. Mas o mover não foi construído como uma política de comércio exterior para o setor automotivo. Eh, e isso eu não vou dizer que é uma falha, falta ao mover essa perna do comércio exterior ativo, porque esse mercado, o automotivo, ele é um mercado que não se dá livremente entre os países, porque um país quer outro. Alguns países têm livre mercado, outros não. Outros regulam a entrada, de bens duráveis e, sobretudo, bens duráveis de alto valor, que são, os nossos, veículos, os nossos automóveis, caminhões e ônibus. A título de exemplo, em 2013, nós tínhamos aproximadamente 23%, Márcio,
do mercado latino-americano, que historicamente é um mercado para o qual nós exportamos. 10 anos depois, 2024, nós temos um share de mais ou menos 13%. Caímos 10 pontos percentuais no share no mercado latino-americano. O que significa dizer o seguinte: nós já fomos 23% das importações da América Latina. Hoje nós somos apenas 13%. Pouco mais de 1,3 veículos, né, para cada 10 que é importado da América Latina vem do Brasil. O fato mais curioso não é esse, que nós perdemos share. É quem ganhou, né, o share. A China, nesse mesmo período, era 4% em 2013 e está em 28% de share, nesse mesmo período de tempo. Então, nós perdemos a nossa participação, os nossos concorrentes aumentaram brutalmente a participação. Ou por meio de acordos que fizeram e nós não fizemos, né? Condições melhores, ou no caso de pesados, vem junto com o Exim Bank, o financiamento junto a quem está comprando esses veículos pesados. Por isso que eu digo, nós temos que ter uma política vinculada ao MOVER, que é de comércio exterior para o setor automotivo, com linha de financiamento, com acordos comerciais mais robustos. Então, nos deu as condições preliminares, mas não completas para a gente fazer isso. E sim, uma das minhas funções vai ser atuar para aumentar o mercado para o nosso setor, não só o doméstico, como também o internacional. Boa sorte, porque nos congressos latino-americanos que a gente tem feito, a gente já sabe que um dos principais problemas não é tecnologia, é preço. Preço, É preço. preço. Isso a gente já localizou nesses congressos que a gente tem realizado já nos últimos 5 anos, certo? Vamos mudar um pouco de exportação para importação agora. Vamos lá. Você trabalhou já no governo, tá? A pergunta que eu quero te fazer é um pouco diferente do que acho que normalmente você tem feito. Dentro dessa guerra comercial que a gente está assistindo no mundo, e levando em consideração que a China, hoje, é o maior parceiro comercial do Brasil, você acredita que há alguma chance do governo antecipar mesmo essa cobrança de alíquota de 35% que a Anfávia tanto pede hoje? Sim, acredito e, aliás, aproveito a oportunidade para dar ao governo brasileiro o senso de urgência nessa questão. Não atender o pleito da Anfávia é legítimo, se o governo assim decidir. Embora eu acredite que o atendimento ele favorece a nossa indústria automotiva brasileira. E veja, a indústria automotiva lato sensu, não são as montadoras apenas a que eu me refiro quando eu faço essa afirmação. Entretanto, não responder gera essa insegurança. Eu já mencionei aqui 2 ou 3 vezes. O setor automotivo é avesso a essas inseguranças. Então, eu acredito que o governo tem que responder, obviamente que positivamente, e antecipar a recomposição da alíquota, mas acredito também que o governo tem que dar uma resposta, sim ou não. Porque se a resposta for não, que é legítimo do ponto de vista do governo, com a qual nós não concordamos, se essa for a resposta, mas nós temos condições de nos preparar de outra forma. O que não pode, Márcio, é a inação e a não resposta, Que é o que está acontecendo. que é o que exatamente está acontecendo. Então eu me sinto na obrigação, como presidente executivo da Anfávia, de sim, olha, urge, né, a tomada de decisão sobre essa questão. Porque nós não podemos ter uma assimetria competitiva no Brasil. A assimetria competitiva, e eu tenho dito isso, nós não somos contra, Márcio, a qualquer empresa, de qualquer origem, de qualquer capital no Brasil. Afinal de contas, como eu já mencionei, esse mercado ele é global. Então nós temos suecos, nós temos alemães, americanos, sul-coreanos,
várias nacionalidades nesse mercado no Brasil. Não há nenhuma em especial que nós sejamos contra. Nós não temos discriminação em relação à origem do capital. Mas nós temos um problema, e eu tenho dito isso. Não há que se falar em tomar de assalto o mercado brasileiro. Isso não. Você cobre isso há muito tempo. Eu estou no setor, no setor público, mas acompanhando o setor há muito tempo, já estive. Olha, há empresas aqui que estão há 100 anos, 70, 80. E quando eu falo tomar de assalto o mercado brasileiro, qual é a contrapartida das empresas que vêm por importação? É só usufruir do mercado brasileiro a preços baixos, sem gerar um emprego, sem pagar imposto, sem concretizar investimentos? Não. Aí eu acho que, como Anfávia, a responsabilidade da posição que ocupo me impõe ser um pouco mais enfático nisso. Nós não podemos aceitar, e eu usei uma palavra alguns dias atrás, nós não podemos aceitar pilhagem no mercado brasileiro. E eu posso jogar um pouco mais de polêmica Depende. nesse assunto, né? Eu queria falar um pouco da chegada das montadoras chinesas no Brasil, tá? Até agora a gente não tem uma sinalização muito clara com relação a como vai ser a operação dessas montadoras no Brasil, né? Pelo menos, aliás, pelo menos no caso de uma delas, né, que está se instalando lá no Nordeste, a gente não tem nenhuma informação a respeito de como é que vai ser a operação, né? Nós, de Autodata, nós tentamos agora, mês passado, fazer uma reportagem a respeito de como é que vai ser essa operação dela e a gente não pôde fazer isso, né? A gente não conseguiu fazer essa reportagem, né? A Anfávia tem algum posicionamento sobre esse tema, né? Já não passou da hora da gente discutir algum tipo de regra para essa questão, porque não existe nenhuma informação a respeito. O início da operação dessas fábricas está sendo adiado constantemente, já era para ter começado 2 anos, 3 anos, e a gente não tem nenhuma informação a respeito de quando isso vai começar, nem como. Primeiro, as empresas chinesas são muito bem-vindas ao Brasil. Desde que joguem com a mesma regra das montadoras que estão aqui, eu imagino. E é isso que eu terminaria dizendo. Primeiro, são muito bem-vindas e, aliás, publicamente eu falo, tenho conversado com algumas delas e tenho apreço por elas, pelo que tem feito, né, no cenário global do setor automotivo, impulsionando tecnologias. Eu acho que isso é importante. Nada Isso contra a tecnologia, eu acho que em a tecnologia absoluto. deles é fantástica. Eu, pelo menos, que lidei muito tempo com inovação e tecnologia, Márcio, eu sou entusiasta disso, de tecnologia e de inovação. Mas, e aí você diz assim, tem um posicionamento? Sim. Sejam bem-vindos, né? Mas concretize o investimento. Anúncio de investimento sem concretizar o investimento, eu acho que fere o mercado brasileiro, né? E eu torço para que não fira de morte, né? Porque nós não podemos adiar no Brasil investimentos. Como eu acabei de dizer, os associados da Anfávia vão concretizar os investimentos e eu dei o cenário porque eles concretizarão os investimentos. Agora, você bem mencionou, o adiamento sucessivo do início das operações prejudica o mercado. Mas prejudica o país, sobretudo. Você bem mencionou, não há informações. Então, assim, sim, sejam muito bem-vindas as empresas, mas concretize esse investimento, né? Há pessoas a serem empregadas, há tecnologias a serem desenvolvidas aqui, junto com a exploração do mercado, que é legítimo, Sim. absolutamente legítimo. E nisso a gente confia. Se vier competir com as mesmas condições no mercado brasileiro, aí não é uma questão setorial. Eu, como setor, só posso dizer, estamos crescendo. Aliás, o meu papel é fazer crescer esse bolo, acho. A divisão desse bolo não é problema meu, mas eu quero que cresça esse Se bolo. vierem Cada fazer empresa, parte da nossa indústria, claro, são em bem-vindos. absoluto, tem que fazer parte da Nós nossa tem que indústria. fazer parte da nossa indústria. E aí eu sempre tenho mencionado isso. Eu sou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, né? Eu não sou Associação Nacional, né, dos juntadores de peças, eu estou, assim, sem querer,
menosprezar qualquer função, mas estou dizendo, existe uma complexidade produtiva nesse fato que a gente não pode deixar, não pode perder de vista. A cadeia é A importante. cadeia é importante, cada elo da cadeia no Brasil foi construído há muito, muito tempo, com o suor de vários, inclusive dos que me sucederam, Sim. me antecederam, desculpa, na Anfávia. Isso a gente, no Brasil, não pode deixar, para trás. Tem que lembrar disso na construção desse processo. E vocês têm um A cadeia papel. automotiva é muito importante, É, é o que se diz, né, que cada emprego gerado numa montadora gera 10 na cadeia. 10 empregos. Esse é um fator multiplicador que a gente sempre fala na Anfávia, mas, eu ia só complementar que o papel da imprensa, e que acompanha os setoristas há muitos e muitos anos, décadas do setor, sabe das agruras que nós já vivemos, né, dos picos, e dos vales por que nós passamos. E a gente não pode, nunca deixar que esses vales, no mercado brasileiro, se perenizem. A gente tem que sempre tentar fazer que a gente esteja em cima, né, que sejam esses picos que nos interessam. Então, nós sempre lutaremos na Anfávia contra esses vales, que e as pessoas dizem: "Ah, vocês são contra a Anfávia é contra algum tipo de tecnologia?" Nenhuma, em absoluto. Algum tipo de empresa somos não. Nós somos a favor do Brasil, dos investimentos aqui e de qualquer tecnologia. Beleza. Bom, para a gente fechar essa entrevista, eu tenho uma última curiosidade, né, a gente vive um governo que tem se mostrado bastante aberto ao diálogo, né. Você tem bastante experiência nessa vivência aí com o setor público, isso certamente vai ser um grande trunfo aí para esse nosso setor automotivo, né. Como novo presidente da Anfávia, qual que você acha que vai ser o teu principal desafio agora em diante? Acho que a agenda hoje, Márcio, ela está construída com base num tripé. Primeiro, a Anfávia precisa trabalhar seriamente, estrategicamente, em redução de custos do setor no Brasil. Pode falar de custos, pode ter o custo da energia, pode ter o custo logístico, o custo do capital. Por que eu falo isso, Márcio? Porque a gente precisa ser competitivo para fora das nossas fábricas também. E essa é uma agenda que é setorial do custo. Esse é um primeiro desafio. Então a gente tem que se inserir nessas agendas de custo e redução, sobretudo. Segunda parte desse tripé, a agenda da tecnologia. O mundo hoje produtivo, a indústria de transformação, a indústria de manufatura, ela é muito baseada em inteligência artificial generativa, automação, robotização. Nós temos que viabilizar no Brasil que a nossa indústria automotiva e as outras indústrias também tenham o acesso, e de preferência o acesso com esse desenvolvimento dentro do Brasil, nessas tecnologias. Por quê? Se eu diminuir o custo, como eu falei no começo, e se eu aumentar esse acesso, eu ganho produtividade e competitividade, acho. E por fim, eh, como papel da Anfávia nessa agenda e o meu papel, é uma agenda que me é muito cara, mas que eu faço questão de frisá-la, que é a agenda da localização. Se não for o presidente da Anfávia, se não for a Anfávia a fazê-lo, não será uma empresa individualmente que fará essa agenda da localização. Então, eu como Anfávia preciso ter a preocupação, aliás, a responsabilidade com o setor automotivo brasileiro, não para resolver questões só conjunturais, mas questões de médio e longo prazo. Isso é a perenidade do setor no Brasil. Só a Anfávia fará 70 anos ano que vem, e eu espero que a Anfávia tenha pelo menos mais 100, né. Depois disso, certamente eu não verei, mas assim, espero que fique por aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que cuidar dos próximos 70, dos próximos 100 anos da Anfávia e do setor no Brasil. E a ideia da localização, ela é isso, é a perenidade do setor no Brasil. Então, para fechar o tripé, sinteticamente, custo, tecnologia e localização. Muito bom.
Eu também não sei se eu vou viver 70 ou 100 anos, mas os próximos 3 anos, que vai ser a tua missão agora de curto prazo, com a Autodata, nossa missão é conseguir informar essa cadeia toda do que está acontecendo, do que vai acontecer. Hum. A Autodata está aberta para você. Boa sorte. Muito obrigado, Márcio, e que seja muito um sucesso a linha de montagem. Um abraço para você. Obrigado. Obrigado. Meus amigos, desta forma, estreamos o nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado.